tirar dinheiro do mercado nesses É momentos. sempre um ou outro, cara. É difícil de você ter os dois acontecendo juntos. Eles conseguiram, né? 160 milhões aí, inclusive a gente elogiou lá no grupo aberto lá, enfim. Então é isso aí, Legal. tá respondido, filho. Abração, meu caro. A Daniela fez uma pergunta aqui, eu acho que é do mercado como um todo, achei interessante. Pelo que eu li, nesse primeiro semestre foram emitidas mais de 51 bi e vão ser mais 73 bi nesse outro semestre. Pergunto, quem são os tomadores desse imenso volume de crédito, de dinheiro? É bastante, né, cara? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Assim, é muito legal, porque assim, a quantidade de pessoas interessadas em infraestrutura só aumenta e esses bolsos, eles variam ao longo do tempo. Então, no comecinho, você tinha um conjunto ali, era mais a tesouraria do banco comprando e tal, um pouco de pessoa física. Hoje hoje você tem uma indústria de fundos de infraestrutura, predominantemente fundos abertos, mas que são grandes alocadores desse tipo de debêntures. Você tem os fundos fechados, que hoje já tem patamares relevantes de PL também. Você tem tesourarias de banco. Lembra que para a pessoa física é isento, mas Sim, para a pessoa jurídica, inclusive instituição financeira, é 15% de imposto flat. Veja, um banco ele paga em média 45% de imposto sobre a sua margem operacional bruta. Então, né, cada 100 reais de juro que ele ganha, 45 reais vai para imposto. Quando ele consegue, o banco, a tesouraria, tomar o risco de um papel que vai só levar 15 reais de imposto para cada 100, poxa, é um negócio da galáxia para o banco. Então, tem muitas tesourarias de banco que adquirem para trading e vários livros comerciais de banco que também emitem via debênture incentivada para colocar nos seus livros. Mais do que uma CCB, por exemplo, uma debênture comum. Né? Se você tem o lastro, faz sentido para o banco fazer esse tipo de aquisição. E você tem o mercado de pessoas físicas, né? Aí você tem desde o investidor público geral para as ofertas abertas, como foi o caso agora, por exemplo, recente da IGE, ou você tem, tipo, family offices, investidores qualificados, investidores profissionais, dependendo do nível de complexidade de cada um, que, poxa, são grandes alocadores, eles são grandes alocadores também. Então, acho que você tem aí essa quantidade de debêntures aí sendo emitidas e você tem essa quantidade grande de tomadores. Lá atrás você tinha até um pouco de investidores internacionais, hoje menos, até onde eu sei, tá? Alocando nessas emissões. não, que legal, cara. Obrigado aí pela pergunta, Daniela. E só para complementar a pergunta dela, esse volume afeta a taxa? Ele, na verdade, assim, esse daí, eu não sei exatamente esses números que você comentou, tá, Daniela? Eu não estou com os números na minha cabeça, se eles são esses que você mencionou. Mas se você está falando que é volume de emissão é mercado primário. Então, são a criação de novos ativos, de novas debêntures. Então, esse é mercado primário. O que vai acontecer é que esse mercado primário ele vira um estoque de debêntures emitidas e ele vai passar, na boa parte deles, a negociar no mercado secundário também. Mas se você viu o número de emissão, volume emitido, isso significa que são emissões novas, né? São debêntures, captação de recursos no mercado privado. Ou seja, é dinheiro novo, se é isso que a tua pergunta é dinheiro novo mesmo entrando, se isso é um número de volume de emissão. Acho que é exatamente isso que ela estava perguntando mesmo. O Phil Newspaper fez mais uma pergunta, que o BODB11 é um fundo que cabe numa carteira previdenciária para longo prazo? O investidor pode comprar e esquecer lá na carteira? A gestão tem capital proprietário no BODB11? Todo mundo tem dinheiro no BODB. Eu acho que todo mundo que estava, né, também em exposição desde o IPO do fundo, né, entrando no primário. Obviamente a gente toca a lojinha aqui também, né, da gestora e tal, então parte do patrimônio também está na própria gestora, né? Mas obviamente isso aqui é a nossa vida, né? Então o meu plano previdenciário ele inclui o BODB11 e ele inclui, né, a Bocaina Capital, para eu estar aqui com 60 anos falando, compra esse, vende aquele. Brincadeira. Não vou dar esse desgosto para os meus sócios mais jovens aqui. Eles que vão estar tocando isso com certeza daqui a um tempão. Mas o fato a gente enxerga que os FI Infra são bons veículos para você olhar com viés de longo prazo, com viés previdenciário, porque eles têm uma proteção contra a inflação e eles têm um regime tributário que é muito interessante para a pessoa física. Né? Então, mesmo você pegar o regime regressivo, que termina lá com 10%, pô,
os FIINFRA é zero. Né? Então, eu tinha aí um grande gestor multimercado que trabalhou comigo na Santander Asset, ele tocava uma estratégia de incentivados em uma outra casa, hoje ele é um dos principais casas de fundo multimercado aí no Brasil, ele falava, cara, isso aqui é a minha previdência. Põe aqui e levo. É melhor do que botar na Previdência. Né? Então, ele falava isso, eu acredito um pouco nisso também. Não, show de bola. E outra coisa também, né, assim, não apenas a isenção, mas é um fundo fechado, né? Então você pega aí, por exemplo, fundo multimercado, né? Assim, é muito difícil do gestor, ou pelo menos mais difícil do gestor pensar no longo prazo, né? O fundo fechado entra ali dentro e fica, né? Então, isso também é outro ponto interessante, na minha opinião. E, que nem vocês falaram, né? Vocês têm skin the game, né? Muitos fundos previdenciários ali, às vezes, é um jogo quase que soma zero ali, de certa forma, né? Eu já vi especialistas falando que grande parte deles não são tão interessantes, a não ser que em alguns casos muito específicos. E os FIINFRA tem essa vantagem ali tributária, tem a vantagem do skin the game, enfim. Então, também eu concordo muito que, pelo menos eu, né, invisto ali sem perspectiva de vender, né?